Olá, que a bênção de Deus esteja com cada um de nós e com você também que nos assiste e tem acompanhado estes estudos que nós colocamos semanalmente sobre a lição da Escola Sabatina. Nesta semana nós vamos continuar com este tema que vimos estudando nesse trimestre, Reavivamento e Reforma, e nós vamos estudar um tema bem diferente, que fala sobre herança, testamentos e doações. Muitos às vezes podem indagar o que esse tema tem a ver com a vida religiosa de uma pessoa, ou que isso tem ligação com a parte de reavivamento e reforma da igreja. Mas nós vamos ver aqui nessas lições, no decorrer das perguntas, o que Deus nos aconselha sobre este assunto. Se Ele deixou escrito sobre este assunto, é porque é um assunto importante e deve ser estudado. Nós sabemos que a nossa vida aqui é passageira, o nosso lar não é aqui. E aquilo que nós construímos, aquilo que nós adquirimos durante a nossa vida, ela tem que ter um ideal. Nós vamos ver aqui qual é o ideal de Deus para este aspecto da nossa vida. No verso áureo, então, diz assim: alonga de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me só o pão que me é necessário. Provérbios 30, verso 8. Quem escreveu Provérbios, foi Salomão, o homem mais rico do mundo. E ele, então, não almejava, aqui por este verso, nós conseguimos compreender, nem a riqueza, nem a pobreza. Ele almejava aquilo que era necessário para ele. Então vamos ver a primeira pergunta. Em que outro setor o cristão deve ser reformador? E por que temos que dar nova feição ao fazer testamentos? A nota está no primeiro testemunho mundial, para Seleto Mundial, página 560 e 561. E diz assim: devem lembrar-se sempre de que o atual sistema egoísta de dispor dos bens não é conforme o plano de Deus, mas simplesmente invenção humana. Os cristãos devem ser reformadores e romper com esse sistema, dando uma feição inteiramente nova à maneira de fazer testamentos. Tenham sempre presente que é da propriedade de Deus que vão dispor. A vontade divina deve ser lei neste particular. Suponham que alguém lhes houvesse instituído o executor de seu testamento. Acaso não fariam diligência em inteirar-se da vontade do testador a fim de que a menor quantia tivesse a sua aplicação justa? Seu amigo celestial lhes confiou propriedades, manifestando-lhe sua vontade quanto ao modo por que devem ser usadas. Se sua vontade for acatada com coração altruísta, aquilo que pertence a Deus não será mal aplicado. A causa do Senhor tem sido vergonhosamente negligenciada, ao passo que Ele deu aos homens recursos suficientes com que fazer face a todas as emergências, se apenas fossem dotados de coração grato e obediente. Então, aqui nós vemos que o setor em que o cristão deve ser reformador é nesse setor também, nesse setor de testamento, de bens, de como eles vão dispor estes bens, e que nós devemos olhar de uma outra forma esse assunto. Muitas vezes a gente pensa, não, eu tenho que fazer o testamento conforme o mundo ordena. E nós sabemos que, sendo cristãos, nós devemos ter uma outra imagem daquilo que temos, que isso não é de nós, veio de Deus, é um dom que Deus deu. A saúde, a força, o trabalho, tudo isso foi dom de Deus. E nós devemos nos lembrar disso e ser gratos ao dispor de nossos bens, lembrar de quem foi o doador de tudo isso, que nós não venhamos a negligenciar a obra de Deus nesse aspecto. Vamos então para a pergunta de número 2. O que é necessário a fim de que os bens do cristão não vá para o inimigo de Deus? O que então é necessário? Vamos ler a nota aqui, primeiro testemunho Seleto Mundial, 556, diz: há pessoas de idade entre nós que estão se aproximando do término de seu tempo de graça.
Mas por falta de homens inteligentes, então aqui nós vemos o que é necessário, né? A pergunta fez para assegurar os bens então desse cristão. Aqui está dizendo que é os homens inteligentes, que saibam assegurar as propriedades dessa pessoa para a obra de Deus. Elas passam para as mãos dos que servem a Satanás. Então, por falta de ter esses homens com sabedoria, homens que saibam assegurar esses bens para Deus, esses bens acabam indo para as mãos dos que servem Satanás, que muitas vezes se aproveitam da situação dessa pessoa que está chegando ao término da sua vida, e pessoas com influências externas, né, acabam assegurando, pegando esses bens para um uso que não glorifica a Deus, e sim a Satanás. Esses recursos lhe foram apenas emprestados por Deus para lhe serem devolvidos, mas em 9 casos dentre 10, esses irmãos, ao cessarem seu período de atividade, dispõem da propriedade de Deus de um modo que não o glorifica, pois nem um centavo da mesma jamais irá para a tesouraria do Senhor. Que pena, né? Às vezes por falta de sabedoria, por falta de ter esses homens inteligentes que saibam assegurar esses bens ao lado do Senhor, a pessoa então acaba deixando o seu bem, as suas propriedades, aquilo que ele conseguiu durante a vida, nas mãos de uma pessoa que não vai fazer bom uso daquilo, não vai ser para a honra e glória de Deus. O texto de Provérbios também nos afirma isso. Provérbios 16, 19 diz: melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Que mensagem para nós, né? Deus ele olha mais por esse lado, né? Você ser humilde com os humildes do que repartir então o despojo com as pessoas soberbas. Na terceira pergunta, diz assim: por que muitas herdades, as heranças, não são postas no tesouro do Senhor? Por que muitas vezes, então, as heranças não são postas ao lado do Senhor? Provérbios 12, verso 5 diz: os pensamentos do justo são retos, mas o conselho do perverso engano. Vamos ver a relação desse texto de Provérbios com a nota. Por que o conselho do perverso é engano? Vamos ver aqui em 1 Testemunho Seleto Mundial, página 556. Serva do Senhor escreveu: em alguns casos, esses irmãos aparentemente bons tiveram conselheiros não consagrados. Ó o motivo aqui, tiveram conselheiros que não foram consagrados, como aqui em Provérbios diz que o conselho do perverso é engano, que aconselharam segundo o seu ponto de vista e não de acordo com os pensamentos de Deus. Muitas vezes os bens são legados a filhos ou netos apenas para o seu próprio prejuízo. Eles não têm amor por Deus ou pela verdade, e por isso todos esses bens que pertencem a Deus passam para as fileiras de Satanás para serem controlados por ele. Satanás é muito mais vigilante, perspicaz e hábil para conseguir recursos para si do que são os nossos irmãos para assegurar a propriedade de Deus para a sua obra. Olha só, como que Satanás é muito mais, aqui está dizendo vigilante, perspicaz, hábil, e ele consegue às vezes passar na frente dos servos de Deus, que muitas vezes ficam tímidos ou esperando alguma oportunidade para poder falar sobre esse assunto. Então os servos ali de Satanás passam na frente e conseguem assegurar as propriedades que são de Deus para o tesouro dos que não são. Aí diz: muitos testamentos foram feitos de modo tão vago que não tiveram validade perante a lei, e deste modo grandes somas para a causa foram perdidas. Nossos irmãos devem reconhecer que sobre eles, como fiéis servos da causa de Deus, pesa a responsabilidade de agir prudentemente nestes casos, a fim de assegurar para o Senhor o que lhe pertence. Nós devemos então
ser sábios, ser ágil, ser perspicazes, muito mais do que Satanás é, porque Satanás ele não dorme, ele fica o tempo todo achando um jeito de tirar vantagem da causa de Deus, de prejudicar a causa de Deus. Então, que nós possamos ser mais vigilantes sobre esse assunto, para não deixar a causa de Deus em prejuízo, muitas vezes, por essa falta de agilidade, né? E os irmãos, então, os irmãos que são cristãos, acabar se deixando levar por esse conselho do perverso. A quarta pergunta diz assim: qual a razão por que muitos não são despertados sobre como dispor os seus bens? Vamos ver o porquê que essas pessoas não são despertadas acerca de como dispor de seus bens. Vamos ler o texto de Provérbios 11, verso 8. O justo é libertado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar. Então, no lugar, a angústia que é libertada do justo, o perverso a recebe no seu lugar. Na nota do primeiro Testemunho Seleto Mundial, 556 a 557, diz assim: muitos se revelam a este respeito de uma delicadeza descabida. Procedem como se estivessem trilhando veredas proibidas quando falam a pessoas de idade avançada ou inválidos a propósito de seus bens, a fim de saber como pretende dispor deles. Entretanto, é este um dever tão sagrado como pregar o Evangelho para a salvação de almas. Aqui está um homem que de Deus possui dinheiro e propriedades e está a ponto de transferir sua mordomia. Deve colocar os meios que Deus lhe recebeu emprestados para serem usados em sua obra, mas nas mãos de ímpios, simplesmente por serem estes seus parentes? Não devem antes homens cristãos tomar o devido interesse e experimentar ansiedade, tanto pelo bem-estar futuro dessa pessoa, como pelos interesses da causa de Deus, a fim de que disponha retamente dos bens de seu Senhor, os talentos que lhe foram confiados para o seu sábio uso? Quererão seus irmãos que o assistem vê-lo deixar esta vida ao mesmo tempo privando de meios a tesouraria de Deus? Então aqui a gente vê que é um assunto muito sério, porque é uma ordem de Deus que esteja pessoas para falar, que haja pessoas para falar sobre este assunto a uma pessoa idosa ou que está no término de sua vida, para que fale acerca deste assunto. Está dizendo aqui que é um dever tão sagrado como pregar o Evangelho. Olha que coisa importante, que às vezes a gente fica sem graça de falar nesse assunto, porque dá a impressão que a pessoa está sendo interesseira, ou a pessoa já está querendo dizer que essa pessoa vai morrer, ou que vai deixar, que não é para deixar para a família muitas vezes se aborrece com essas coisas, principalmente se não é cristã. E aí nós não devemos ter medo, aqui está dizendo, de falar sobre isso, porque é um dever nós falarmos sobre isso, é uma ordem de Deus, tanto para o bem futuro dessa pessoa que está enferma, que está chegando ao término da sua vida, quanto a causa de Deus também. É importante para as duas partes. E quando nós falamos sobre este assunto, de forma alguma que deve ser buscando os nossos próprios interesses, mas é buscando os interesses eternos, os interesses de Deus. Porque, como foi falado, tudo que nós temos aqui é passageiro. Nós vivemos neste mundo durante anos, construímos, adquirimos nossas posses e depois nós simplesmente jogamos na mão de pessoas que não vão dar bom fruto com aquilo, não vão dar continuidade, não vão fazer bom uso, porque é um costume ou para agradar a família ou para agradar as pessoas. Então nós devemos ter em mente que tudo que nós temos é do Senhor, vem do Senhor. Nós devemos então
ter sabedoria ao tratar deste assunto e também um discernimento para ver qual é a vontade de Deus na nossa vida. Que Deus possa nos abençoar nestes estudos. Um outro irmão agora vai continuar com este tema, com outras perguntas sobre esse mesmo tema. Nós possamos estar juntos estudando e vendo a ligação deste assunto no aspecto de reforma, que deve ser cada vez mais mudado de acordo com a vontade do Senhor. Amém. Na continuação da nossa lição que nós estamos estudando esta semana, herança, testamentos e doações, uma lição de suma importância para o nosso crescimento espiritual no que diz respeito a meios financeiros. Vamos passar a pergunta 5 até a 10. A pergunta 5, meus irmãos, diz assim: quando somente muitos estão dispostos a dispor daquilo que possuem. No livro de Eclesiastes, no capítulo 5, verso 13, o sábio Salomão diz que há um grande mal que vi debaixo do sol, riquezas que foram guardadas por seu próprio dono, para o seu próprio prejuízo. Eclesiastes, capítulo 5, verso 12. Então, mal que lhe viu, a pessoa acumulou dinheiro para o seu próprio prejuízo. A Pena Inspirada diz assim, a senhora White, no primeiro testemunho seleto, na página 557, que diz respeito ao assunto de dinheiro ou doações. Deus deseja que seus seguidores disponham pessoalmente de seus bens enquanto isso lhe seja possível. Dirá alguém: temos porventura de renunciar a tudo que consideramos nossa propriedade? Pode isto não nos ser exigido ainda, mas devemos estar prontos a fazê-lo por amor a Cristo. Devemos reconhecer que nossas propriedades são totalmente suas e usá-la liberalmente quando o progresso da obra o exigir. Muitos fecham os ouvidos ao pedido de dinheiro para enviar missionário ao estrangeiro, para a difusão da verdade por meio de impressos que deve ser espalhado por todo o mundo como folha de outono. Essas pessoas justificam sua avareza, alegando que tomaram disposições que deverão revelar sua caridade por ocasião da morte. Então, quando a pessoa vai dizer, eu vou ajudar, eu vou cooperar, vou fazer meu testamento, a doação. Então, a Pena Inspirada diz que Deus é o plano do Senhor, que deseja que nós fazemos parte desse trabalho, liberalmente, quando exigir de nós meios para o progresso da verdade, quer seja impressos, os folhetos. Ela diz que o folheto tem que ser espalhado como folha de outono. Mas muitos, infelizmente, justificando sua avareza, justificando sua mesquinhez, diz que revelam a sua caridade somente por ocasião da morte. Então, é muito tarde. Devemos, enquanto temos disposição, saúde, dinheiro, cooperar com esse trabalho tão precioso que é a divulgação do Evangelho. A pergunta de número 6, na continuação, diz assim: para quem vai a maior parte da herança destes professos cristãos? No livro de Eclesiastes, no capítulo 5, verso 21, diz: porque ao homem haja o trabalho feito com sabedoria, feito com ciência, constitui debaixo do céu, fruto do trabalho, fruto do seu labor, é o trabalho do homem. Mas nele também isto lhe viu, que é
uma grande vaidade. Então o Eclesiastes diz, porque há homem, né? Homens que trabalham tanto, trabalho, constitui muito labor, muito fruto. Ele viu também que isto é uma vaidade. Eclesiastes 2:21. No 557 do primeiro testemunho seleto, Aimoate diz assim: por isso conduz uma vida de avareza, rouba a Deus nos dízimos e ofertas, e pelo seu testamento lhe restitui apenas pequena parte do que lhe confiou, enquanto a parte maior reverte para os parentes, que não tomam nenhum interesse pela verdade. Constitui esta uma das piores formas de roubo. Rouba a Deus naquilo que lhe deve, isto não só durante a vida, mas também na morte, né? Então que repreensão é nos dada, né? Para aqueles que têm herança, né? Aqueles que vai morrer, chega perto, aqueles que para quem eles dão, né? Muitos profetas cristãos. Então diz aqui que infelizmente muitos deles, a maior parte dessa herança vai para pessoas, para parentes, pessoas que não têm nenhum interesse pela salvação, pela verdade, não têm interesse em difundir a palavra de Deus. E o dinheiro, infelizmente, vai ser usado para outros meios, menos para a salvação das pessoas. A pergunta de número 7, meu irmão, diz assim: como o Pai Celestial também considera aqueles que deixam quase para a última hora a sua doação? Então existe também esse fator da pessoa deixar, né, a sua herança para a última hora. No livro de Lucas, no capítulo 13, capítulo 12, versículo 13 até o 21, nós temos ali relatado a parábola do rico insensato. Aquele homem que construiu muitos celeiros, encheu todos os celeiros e disse: a minha alma agora come e farta, a minha alma tem de tudo. Ouve-se uma voz que diz: essa noite, para quem vai a tua alma? Então houve ali na parábola, né, um apelo para ele, que ele fez tudo materialmente. E essa noite que pedirão a tua alma, para onde ela vai? Então todo aquele que ajunta tesouro para si não é sábio diante de Deus, né? Então, uma parábola muito conhecida que diz respeito, né, da avareza e da insensatez do homem. Na pena expirada, no primeiro testemunho seleto, com as 557 a 558, há aqui o apelo da pena expirada. É completa loucura deixar até quase a hora da morte a preparação para a vida futura. É também um erro grave protelar na resposta aos apelos da liberalidade para a obra de Deus, até o tempo de transferir a outros a mordomia. Aqueles a quem confiarem os talentos que Deus lhe receberam, pode não administrá-los assim como vocês o têm feito. Como poderão pessoas abastadas arriscar-se tanto? Os que esperam até a hora da morte para dispor sobre seus bens, parece que fazem mais por causa da morte do que por amor a Deus. Assim procedendo, muitos estão agindo em oposição direta ao plano que Deus estabeleceu em sua palavra. A pergunta é: como o Pai Celestial considera
aquele, né? E quase deixa essas suas doações para a última hora. Então é uma loucura do homem já, né? Deixar a salvação para a última hora. Também é um fator muito grave protelar para amanhã, para depois da manhã, transferir a sua mordomia para a obra, né? Então é um pecado muito grande que nós, como cristãos, fazemos. Deus confiou talentos, Deus confiou meios, dinheiro, né? Há pessoas que têm bastante meios, terras, têm bastante condições financeiras, mas infelizmente deixam para a última hora, a hora da morte. Aí é tarde demais. Então, irmão, se é uma loucura deixar a salvação para a última hora, ela diz também, né, que isso aqui é uma loucura que a pessoa faz, deixar de dispor de seus meios para a causa de Deus, né? A pergunta de número 8 nos fala como proceder então. Na continuação de Eclesiastes, no capítulo 9, o verso 4 e o verso 5, né? Ali nos fala a respeito, né, do homem, né? Diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles recompensa nessa terra, né? Então, tudo quanto vier para nossas mãos fazer, devemos fazer, porque na sepultura para onde o homem vai, não há mais sabedoria, ciência, coisíssima nenhuma. Tudo fica entregue ao esquecimento, né? Então, o que tivermos de fazer para a obra de Deus, devemos fazer enquanto estamos com vida, quando estamos com saúde, disposição, segundo a condição financeira de cada um. Na continuação, primeiro seleto, na página 558, diz a Pena Inspirada, diz assim: se quiserem fazer bem, deve aproveitar os preciosos momentos do presente, empenhar-se todos os esforços, como que temendo perder a oportunidade favorável para o fazer. Quer fazer o bem? Devemos fazer, enquanto que os preciosos momentos da graça é ao nosso favor. Na continuação ela diz: os que negligenciam deveres de que estão perfeitamente inteirados, deixando de corresponder às reivindicações que Deus lhe faz nesta vida, e procurando calmar a consciência com o propósito da parte do Mestre, com o propósito, por ocasião de sua morte, estabeleceu o legado, não receberão da parte do Mestre palavra de aprovação nem recompensa. Eles não praticaram a abnegação, mas retiveram egoisticamente seus recursos enquanto puderam, renunciando-os só quando a morte os levou. Muito sério que é o apelo da Pena Inspirada, né? Primeiramente, nós procuramos fazer o quê? Nós procuramos acalmar a nossa consciência. No fim da vida, dar um pouquinho só, fazer um agradozinho para Deus. Ao passo que a fortuna maior, né, nós não dividimos os nossos meios na nossa vida com Deus. Então aqueles que têm herança, aqueles que têm muito dinheiro, né, que negligenciam esse dever, né, deve meditar nesse particular. Né? Então aqui nós temos que receber do Mestre, ela diz aqui, né, a parte de uma aprovação, aquela aprovação do Mestre, servo bom e servo fiel, sobre pouco, sobre muito te colocarei, sobre muito, né, eu vou te aprovar. Sobre pouco foste fiel, e sobre muito
te colocarei. Essa vai ser a aprovação que vamos ouvir da parte de nosso Pai Celestial. O egoísmo que é plantado no nosso coração, pedir a Deus que nos ajude a vencer esse mal do pecado. O egoísmo é como qualquer pecado da lei de Deus. O egoísmo é um pecado também que nos separa do nosso Pai Celestial. Pergunta de número 9, meus irmãos. O que fazem contra Jesus aqueles que deixam legados mesquinhos? Então aqui, no Provérbios, no capítulo 10, verso 7, diz aqui, a maneira justa, a memória justa é abençoada, mas o nome do ímpio apodrecerá. Então, o justo, ele terá sua memória reconhecida por Deus. Não cairá no esquecimento como o ímpio. Então, o que faz, o que faz contra Jesus, aquele que deixa seus legados, o que faz. Aqui diz na Pena Inspirada, no 558 a 559, do primeiro testemunho seleto mundial. O Senhor deseja que a morte de seus servos seja sentida como uma perda por causa da boa influência que exerceu e de muitas ofertas voluntárias que entregaram para abastecer o tesouro de Deus. Legados deixados ao morrer são uma miséria compensação da beneficência que se deveria praticar em vida. O servo de Deus deve fazer seu legado todos os dias por meio de boas obras e ofertas liberais ao Senhor. Não deve contentar-se com dar a Deus uma porção desproporcionadamente pequena em comparação ao que gastam consigo mesmo. Ao fazer seus legados cada dia, lembrarão dos objetivos e amigos que maior lugar ocupam em suas afeições. Seu melhor amigo é Cristo. Ele não lhes negou a própria vida e por amor deles se fez pobre para que por ela enriquecesse. Merece, portanto, todo o nosso coração, nossos bens, tudo quanto temos e somos. Mas muitos supostos cristãos protelam em vida as reivindicações de Jesus e o insulto na morte, dando-lhe uma parte mesquinha de seus bens. Então o que é que faz, diz a pergunta, contra Jesus, aquele que deixa legados mesquinhos, pouquinho, deixa só o resto, deixa aquilo que para Deus é rico, dono do ouro, da prata e do tesouro. Muitas vezes ela diz aqui que nós gastamos nossos amigos, fazemos gastos e muitas vezes aquele amigo que mais nos preocupa com a nossa vida, Jesus, que Deus entregou sua vida por nós, tornou-se pobre, pelo meio da sua pobreza pudéssemos enriquecer. Esse nós, infelizmente, não damos valor. E ao contrário, é um insulto. Insultamos a Jesus quando na morte damos uma parte tão mesquinha de nossos bens. Profundo toda essa nota, Então devemos todos os dias nos lembrar de Deus. Devemos nos lembrar, diz aqui, o servo de Deus, em boas obras e ofertas liberais. A 10ª e a última pergunta nos diz assim: poderão tais pessoas descansar tranquilamente? Poderão, irmão, as pessoas,
que tem muitos bens, tem muitas oportunidades, ganha muito dinheiro, mas deixa para a morte. É mesquinho na obra de Deus, né? Então tudo é proporcionadamente, né? Todos nós temos essa responsabilidade na condição e na proporção que nós ganhamos, sermos liberais, nosso Pai Celestial. O provérbio 10:28, a experiência do fruto é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Então a esperança do justo é alegria, mas a expectação do ímpio perecerá. Lemos aqui a pergunta de número 10. Poderão tais pessoas descansar tranquilamente? Repita a pergunta. Lembre-se todos que estiveram nessa classe de que essa maneira de roubar Deus não é um ato impossível, mas um plano premeditado que eles prefácio dizendo, estando em pleno uso de suas faculdades mentais, depois de haverem defraudado a obra de Deus durante a vida, perpetuam essa fraude após a morte com plano apoio de todas as faculdades mentais. Tal testamento muitos consideram um suave travesseiro enquanto reclinar a cabeça na hora da morte. Representa uma espécie de preparação para a morte e é arranjado de modo que seus bens não os perturbe ao exalarem o último alento. Poderão essas pessoas descansar tranquilamente a respeito das contas que lhe hão de ser pedido de sua mordomia? 1 Testemunho Seleto, 559. Então, como uma pessoa, né, se sente na hora da sua morte? Muitos ainda, né, Deus dá essa oportunidade no leito da morte, antes de morrer, numa doença, né? Então ela diz aqui, né, que muitos, infelizmente, dão testamento, muitos, né, até deito, reclina a cabeça na hora da morte, fazendo um testamento muito mesquinho para Deus, né? Diz ela aqui, que isso aqui, irmãos, né, no último suspiro da morte, aqui ainda exala o último suspiro, né? Então a pena expirada é muito clara. Nós não devemos deixarmos para o leito da morte, né, fazer a nossa parte de doações, testamentos, né, enfim, tudo aquilo que Deus requeriu. Isso aqui, no último momento da morte, a inspiração diz que é uma fraude após a morte, fazemos tal atitude, tal testamento, né? Então, como uma pessoa pode tranquilamente repousar em paz, deixando os seus meios, deixando um pouquinha coisa para o avançamento da causa de Deus. Mas que Deus nos dê a sua graça, seu perdão, tire de dentro do nosso coração esse pecado que é o egoísmo, o pecado da retenção, daquilo que não nos pertence, mas que pertence a Deus, pelo legado precioso, né, que Deus nos fez, através da vida e da morte de seu Filho Jesus. Jesus tornou-se pobre, pela sua pobreza pudéssemos sermos ricos, não ricos tanto de meios materiais, mas ricos na fé. Deus abençoe a todos, nos abençoe, no nome eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.